Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Café Podcast. Podcast onde a gente vai falar sobre muita coisa relacionada a coisas que eu vivo e assuntos que podem ajudar demais vocês no cotidiano, no dia a dia de vocês. A gente vai falar sobre café, a gente vai falar sobre treino, a gente vai falar sobre mentalidade, a gente vai falar sobre saúde e quem sabe a gente fala sobre outras coisas também. Mas hoje no nosso primeiro episódio a gente vai falar sobre café, né? Vou me apresentar um pouco. Possivelmente a maioria de vocês não me conhece, mas meu nome é Felipe Silveira, eu tenho 34 anos, sou profissional de educação física. Bom, e hoje no nosso primeiro episódio, a gente vai falar aqui com o meu amigo Bruno Dantas, uma pessoa muito especial aí na minha vida. Bruno, que é médico, ele é médico que tem residência médica na parte de medicina da família e comunidade. Ele também é médico hiperbarista. Deixa-me ver aqui, o currículo do cara é grande. Ele também tem pós-graduação em medicina esportiva, é o pai de Bento e Nina, mas hoje o que ele veio falar aqui não tem nada a ver com medicina. A gente vai falar sobre café. Bruno, ele é barista e conhece café como ninguém. O meu conhecimento de café é só que eu tomo café e gosto de café, mas a partir de hoje vocês vão ver um Felipe se tornando especialista em café também. E nada mais justo do que a gente trazer esse cara que é fera para falar aqui sobre café, né? Bruno, se apresente aí para a galera agora do seu jeito. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre alguns temas que a gente vive e que também a gente tem prazer e paixão em fazer, em aplicar e em transmitir para outras pessoas também. E aí acho que é muito importante que a gente traga pessoas para esse nicho, esse meio. Inclusive, mais na frente vocês vão conhecer também meu cunhado, que é barista. Isso, e eu entusiasmei ele, é o Rômulo. Ele está aqui com a gente, mas ele logo vai participar do próximo episódio de podcast para trazer um pouquinho da paixão também que ele desenvolveu ao longo desse tempo sobre o café. Exatamente, Café, né? O nome café surgiu porque eu gosto de café e o tema já, quando a gente pensou na ideia do podcast, a gente já pensou em tomar café e aí uma sugestão do meu irmão, por que é que você não coloca café, as pessoas lhe conhecem como, tem gente que lhe chama de fé e o PH é muito forte, né? O PH, o PHS, acabou ficando o café, né? Então a partir de hoje vocês não vão mais tomar café, vocês vão tomar café, tá? E aí eu vou perguntar aqui a Bruno, apesar da medicina, apesar de tudo, como foi que surgiu essa história do café na sua vida, né? Que é algo que eu ainda não entendi, a gente já conversou, mas a gente viaja tanto conversando que foge do assunto. E agora quero saber como foi que surgiu o café na sua vida. Na minha vida o café entrou numa oportunidade, foi um link mesmo. Em uma das minhas idas a São Paulo, eu busquei fazer minha primeira tatuagem. Eu contei essa história em algumas outras. Uma tatuagem. Eu fui tatuar. E aí, por não conhecer um melhor profissional, e aí eu fui tomar um café, né? Muito perto da Paulista. Desci lá numa cafeteria próxima a... Você tem quantos anos? Tem uns 7 anos. Mais ou menos 7 anos que eu fui lá, fiz minha primeira tatuagem. E aí eu entrei na cafeteria e de repente apareceu um rapaz, todo tatuado, né? Que na época ele já era blogueiro de café, já fazia parte de divulgação de cafés. E eu não sabia. Aí eu convidei ele para tomar um café e perguntar a ele, na verdade, um estúdio, um tatuador que pudesse me orientar, né? E aí ele falou que era blogueiro de café, e aí eu ofereci a cadeira para ele sentar para tomar um café comigo, e aí ele sugeriu, o tatuador, claro, e a coincidência do destino, o cara também era barista. O tatuador também era barista. E aí ele me entusiasmou, né? A gente marcou a sessão de tatuagem, tatuei, e logo em seguida a gente fez um café, uma cafeteria que fica atrás do estúdio dele, chamada Sofá Café. E aí foi onde surgiu tudo. Lá nesse mesmo local eu fiz o primeiro curso, foi o curso de análise sensorial para cafés. É isso mesmo, análise sensorial para cafés, né? E aí, para o café de especialidade. Muito parecido com o que tem no vinho, né? Muito porque o pessoal parecido. só vê apreciar vinho e tudo, e apreciar café é uma arte, Exatamente. Né, a mesma análise sensorial que você faz para um vinho, você também consegue aprimorar isso dentro da especialidade que é o café. O café de especialidade, o café especial, ele tem essa nuance, essa particularidade. Então, quando você começa a adentrar nesse nicho, café especial, que tem 4 classificações, né? O café tradicional, que é o que a gente consome no dia a dia,
é o café de commodity, é o café mais simples, tem as grandes marcas, o café superior, o café gourmet e o café especial. E quem determina isso são as notas do café, né? Todo café é submetido a uma análise, né, pela SCA, que é uma classificação maior, e essa classificação ela dá uma nota ao café. Acima de 80 pontos, esse café ele torna-se especial. É um órgão que faz essa classificação. É uma certificação. Certo. É como se fosse uma certificação para um curso, para um preparo que você faça. Então, o produtor ele é submetido a uma classificação depois que tem a colheita do café. O café de especialidade ele tem que ser submetido a um processo, né? Desde a planta, tem que ser muito específica, né? A colheita. Depois da colheita do café, você vai preparar o processo de secagem, né? O café ele é seco, é uma cereja, parece uma seriguela. Ele é seco, dependendo do processo que ele é seco, determina as notas sensoriais do café. Então, todo esse beabá, desde o terroir, que é muito semelhante ao vinho, o terroir, que é o solo que esse café é plantado. Em geral, tem cafés no Brasil, no Cerrado Mineiro, que é como se fosse um planalto, né? Aí tem regiões vulcânicas, né? Sim. E aí, dependendo desse solo, você tem uma característica na bebida, que a gente chama de perfil sensorial. Eu me espantei quando você falou assim do órgão que faz a certificação, mas aí depois caiu a ficha que café é da história do Brasil, né? Exatamente. A gente remete sempre à história café do Brasil, aqui, isso. e a conversa que a gente tá tendo é como se fosse algo novo, né? Mas o café é cultura nossa, né? O café faz parte da história do Brasil, né? O café não é do Brasil. O café foi trazido de fora. Sim. Tem várias histórias disso, acho que não é o tema hoje, mas mais na frente acho que depois a gente pode esmiuçar isso sobre a vinda do café para o Brasil. Por isso que entrou ali pela Amazonas e depois foi adentrando em algumas regiões que eram específicas e tinham bom solo para cultivar um café. Entendi. Então, antigamente, Rio de Janeiro, né, muito forte, e aí veio Minas Gerais logo em seguida, hoje Espírito Santo, Paraná, a região amazônica também produz café. Aqui no RN a gente também tem produtores de cafés, tá bom? Que a gente tem locais aqui com altitude. A gente entrou nesses detalhes aí, mas você ainda não terminou a sua história do café. Inicial, isso. E aí voltando. Aí ele me tatuou, e aí depois foi tomar um café. E aí me conquistou porque todo esse prazer que você tem em produzir um café, em consumir um café, ele parte da cultura do produtor. Então, quando você passa a conhecer a história do produtor, que produziu aquele café, você começa a ter uma paixão pelo aquilo. Esse ritual que você vai fazer aqui agora. Exatamente. Com a gente, que é muito massa. E aí, assim, ele fez mais ou menos esse ritual para mim e me encantou. Me deu um start. Eu fiz o primeiro curso, que foi análise sensorial para cafés, com uma professora que ela é muito boa nessa parte específica de cafés. E aí foi quando eu descobri e comecei a entrar em outros cursos também, que me fizeram descobrir mais sobre o café. Então vamos só fazer uma palhinha aqui, né? Sim. Vamos usar um fazer um desafio aí. Você vai contar a sua história enquanto você prepara o café. Né? Beleza. Aí você vai me falar, beleza, conheci o café, me apaixonei pelo café, fiz curso. E na parte do empreendedorismo, quais são os seus planos? O que é que você tem aí para café? Porque a gente já sabe que você é tão apaixonado que você quer levar o café para outras pessoas, né? Isso. Não pode fazer isso de graça. Isso. Então, o que é que você tá planejando aí? A gente já conversou algumas coisas. como é que você está a nível de empreendedorismo? Vamos falar também de empreendedorismo aqui, né? Boa. Na área do café. Aí Beleza. Você vai fazer o cafezinho e vai conversar. Isso. Aqui a gente tem um método de preparo, tá bom? Que é o coar, lá de Recife. Ele tem 3 formas, é uma cerâmica vitrificada essa daí, tá? Então é um método de café. Galera que está ouvindo o podcast, depois se vocês puderem, vai lá no YouTube, ó, vocês conseguem ver aqui com mais detalhe. Tem muita gente que já viu, mas também tem muitas pessoas que não têm contato com esse tipo de equipamento, né, de acessório. Isso é um coador, na verdade, tradicional, mas ele foi especificamente desenvolvido para o café, né, ter explorar, na verdade, um nicho do café, que é um café tornar a bebida ainda mais explorar ainda mais o perfil de cada bebida. Então, a gente tem o filtro aqui, tá bom? Filtro de papel. É sempre importante, quando você for preparar o café, lavar o filtro, tá bom? Porque o filtro ele tem celulose, né? Então, vamos se misturar com o gosto da bebida, do café, que não é interessante. Então, é sempre importante a gente ter esse hábito, tá bom? Quando você for produzir seu café. Precisa lavar em todos?
é interessante, porque todo filtro de papel, ele tem um pouco de sabor. Então, quando você vai preparar o seu café em casa, você precisa obrigatoriamente ter esse cuidado, né? Que é um cuidado mínimo, mas quando você começa a desenvolver os seus sabores na boca, né? O seu paladar para o café, você vai perceber que o café, quando ele passa por todo esse processo, esse respeito ao processo na produção do café, ele tem uma influência. Então é sempre importante, antes de começar, ó, lavar o papel de filtro, tá bom? Para que você não traga na bebida final aquele sabor que não é desejável. Sim. Tá bom? Então, qualquer filtro é importante que você faça esse beabá, esse passo a passo, para que você não traga, adicione sabor extra. Então, a gente está com um grão de café, que é o chocolate, lá de Minas Gerais, na região do Cerrado Mineiro. Muito importante isso também. Você que está aí ouvindo, se você estivesse aqui sentindo o cheiro desse café, é muito bom, é muito forte o cheiro, galera. Se vocês estão assistindo aqui, vão se interessar pelo assunto, procurem ter essas experiências sensoriais com o café. Vale muito a pena. E só lembrando que, como a gente tá agora à noite, né? Então eu vou tentar fazer Vou tentar fazer um café aqui com um pouquinho menos de robustez, vamos dizer assim. O café vai ficar um pouquinho mais suave, até porque a gente está no horário avançado, então não posso fazer um café muito forte. A ideia do programa é a gente gravar ele mais ou menos no horário onde se toma café, que é às 3, 4 horas da tarde, né? Hoje foi um dia atípico, onde a gente realmente gravou nesse horário por uma série de motivos, mas o horário do podcast vai ser no horário do cafezinho, e aí a gente vai meter cafeína para cima. Bom, então assim, desprezar essa água que a gente submeteu aqui a retirada desses gostos do papel, para tirar a celulose, isso. Tá bom? Vou usar aqui a xícara de Felipe para servir o nosso café. Então, passo a passo. Lavei o filtro, joguei meu café em grão no moedor, esse é um moedor também já específico, tá bom? E aí faço a moagem, rapidamente, faço a moagem aqui. Aqui em Mossoró, eu acredito que a gente tem dificuldade em encontrar essas coisas, né? Para quem quiser adquirir, como é que faz isso aí? Bom, esses produtos aí todos, hoje, acho que o único local em Mossoró que consiga talvez distribuir seja a Estação Café, uma cafeteria de cafés especiais, né, que fica ali localizada no centro. Né, e a gente tem alguns equipamentos ao lado como da esse. Catedral. Ao lado da Catedral, isso. A gente tem alguns equipamentos para produção para extração de café especial, tá bom? Ou qualquer café também, não só café especial. Mas a gente tem alguns produtos lá, tá bom? E aqui é o nosso primeiro café do Café Podcast. O café mais importante de todos. Exatamente. Bom, vamos despejar aqui, tá certo? E aí eu vou fazer o primeiro processo, tá bom? Que é a pré-infusão, que a gente chama. Joga um pouco de água dentro da cama de café, que é o café que fica aí no filtro, tá bom? Para ele gerar aquele primeiro processo, que a gente chama na cinética de extração de café, o blowing, né? Que é quando o café ele entra em contato com a água, que pode sim ser fervida, tá bom? Ferve a água, deixa ela descansar um pouquinho e depois deixa ela em contato com a água. No caso, lá na Estação Café, vocês também têm o café para vender, né? Para quem quiser realmente começar a experimentar o café de uma maneira diferente. Isso. Lá também tem essa modalidade de você escolher o tipo de café que você gosta de levar. A gente está com 3 cafés lá de perfis diferentes. Até para você... eu gosto mais de um café mais encorpado. Então, você vai e escolhe o café com um pouquinho mais de corpo. Esse é o café chocolate, né? Que hoje tem lá na Estação Café. A gente trouxe para cá para fazer um café mais próximo da realidade da gente, né? É um café que a gente consome com mais frequência. Então, para não distinguir tanto, a gente traz um café inicial, que é um perfil chocolate ao leite, tá bom? Esse café, só para a gente esclarecer um pouquinho aqui dele, ele é lá na Fazenda Freitas, tá bom? O produtor é Osmar Pereira Nunes, né? Região do Cerrado Mineiro. Ele tem uma pontuação de 83,5 pontos na SCA, que é a escala de classificação. Então já é um café especial, Exatamente. Né? Então tem esse detalhe aí. O café tradicional que a gente consome, em relação às notas, como é que ele fica nessa classificação? É uma nota bem inferior.
Porque o café tradicional ele é um café que permite alguns defeitos. Certo. Né? Permite um grão defeituoso, permite um grão imperfeito, permite até outras coisas, como na colheita passa ali uma folha, um resíduo de planta, e aí, quando você torra aquele produto lá que não é tão legal, às vezes vai misturar e vai ter algum sabor que você não vai ficar tão, vamos dizer assim, confortável em tomar, e né? assim, é até difícil você dizer para as pessoas que aquele café não é um café bom, porque as pessoas tomam ele todos os dias, né? Mas uma coisa que eu penso muito sobre em relação a tudo na vida, né? Você não sabe enquanto você não experimentar. Ah, eu não gosto. Você não tem como saber se você gosta enquanto você não experimentar. E assim, tomar o café por tomar o café, eu acredito que fique sem graça. Você tomar o café para curtir o café, eu até mesmo quando eu tomo o café normal de manhãzinha, eu faço o meu ritual todinho do jeito que você me ensinou. Beleza. E eu não tomo o meu café como uma bebida para tirar o gosto do meu alimento. Eu como o que tem de comer, o meu café da manhã, e saio levando o meu café para ir curtindo o café durante o caminho, né? Então assim, isso me dá uma paz, me dá uma tranquilidade, me coloca no lugar para começar o dia, porque só tá eu, o carro e o café, ou eu, o caminho que eu tenho que ir e o café, né? Então eu realmente, é como quem bebe, né? A diferença é que quem bebe fica alombrado e acaba esquecendo o que aconteceu, né? O café faz a gente aproveitar todo momento e sentir realmente o que é que ele tem para entregar pra gente. O café te gera várias sensações, né? O café, quando você está extraindo, você tem ali a perspectiva de, deixa eu só descartar essa água aqui pra gente servir o café, aqui, pra vocês verem a cor desse café. Então, assim, quando você faz todo esse ritual, você acaba também homenageando e respeitando o cara que está lá na ponta. O cara que teve todo o trabalho de plantar, colher e logo depois mandar para você o café verde ou o café realmente aí, vamos dizer, torrado já, porque também tem esse processo, ritual, né? É um ritual. O café passa a ter muito mais valor do que só a bebida entrando aí no seu organismo, né? Exatamente. E só lembrando que o café que a gente está usando aqui é um café que é grão, ou seja, eu tenho todas as propriedades desse café na bebida, tá? Então, assim, eu tenho a proteína, que é a cafeína, tá? Eu tenho o carboidrato do café, que é um grão, tá bom? Eu tenho os óleos, assim como também as vitaminas do café, né? Então, estão vendo aí, a bebida é um pouquinho mais amarronzada, ela não é escura. Isso também tem influência da torra, tem influência da moagem, tem influência também de toda essa cadeia que eu expliquei aqui antes, até para chegar na xícara. Então, todo esse ritual que eles fazem, o seu Osmar, que faz lá desde a plantação, a colheita, a fermentação ou não, e até chegar na xícara, a gente precisa respeitar isso. Assim como a gente se respeita, a gente respeita a nossa família, a gente tem que respeitar o cara que produz esse café, né? Até para poder a gente saber se realmente aquilo vale a pena, né, na nossa vida, né? Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que ter todos os dias, se realmente o que a gente está fazendo, né, Felipe, vale a pena. E aqui copinho de cana, viu? Para tomar café. É outra experiência, né? Uhum. Eu tenho um monte de coisa contra a bebida, mas a gente não vai falar sobre isso aqui não. Apesar de eu beber sociavelmente e uma vez por ano, para quem já sabe, né, tá acostumado, eu tenho aquela minha farra de lei, né? Mas é uma vez por ano para poder comemorar tudo que eu conquistei durante o ano e realmente me divertir um pouquinho além, né? Mas muito então bom. É isso. Para a gente concluir, eu acho que vale a pena a gente concluir essa história, né? E aí você vê como as coisas se interligam, né? Naquela ocasião eu conheci um pouco sobre o café especial. Ele entrou na minha vida como um instrumento para me proporcionar diminuir o consumo de bebida alcoólica, para mim estar mais presente na minha família, para produzir também. Importante, isso aí. Para influenciar pessoas, inclusive o Rômulo, eu consegui influenciá-lo a ponto de mudar o curso dele em relação a empreendedor também. E isso me fez muito feliz. Isso era algo que eu tinha prazer, né, em ver criar uma pessoa que também tivesse essa mesma sensação que eu tenho quando está consumindo café, quando está produzindo café, quando está entregando um café a um cliente, por exemplo. Então, eu acho que o café integra, o café ele agrega. Como diz um professor meu, ele diz, o café é tão importante na nossa vida, Felipe, que ele tem uma refeição com o nome dele, café da manhã. Né? Então, o café integra café da manhã, café da tarde. Café da tarde. E aí, o café ele diz assim, ei, vamos marcar uma reunião de negócio? Vamos tomar um café?
Então, acho que o café, ele sempre está nas nossas pesado, vidas, né? né? E a gente esquece que ele precisa ser respeitado também, a bebida. A gente não pode tomar qualquer café, né? Você perceba na boca que é uma bebida agradável, uma bebida leve, tem um pouco de acidez, tá bom? Mas ele finaliza bem doce na boca. Não, é muito bom, é né? diferente. Então, bem interessante e é proposital mesmo a gente brincar com essas nuances, porque a gente tem vários fatores que influenciam, né, na bebida. Desde a água, né, o tipo da água, uma água filtrada, uma água fervida, uma água alcalina, né, até os processos que a gente submete o café. Cada a gente chama de processo dá um gosto diferente, né? Exatamente. Ele extrai propriedades diferentes, né? Exato. O tempo que o café passa em infusão. Então, isso tudo são fatores que influenciam na bebida final. Hoje aqui a gente fez qual café? A gente fez um coá, o método de extração do café é o coá, e a gente fez o chocolate. Certo. O chocolate, como eu falei, é um café do Cerrado Mineiro, que tem perfil sensorial de aroma de chocolate ao leite. Na boca, ele tem um pouco de amargor, que é inerente à cafeína, claro, mas é muito, muito, muito saboroso, porque ele é bem equilibrado, ele é bem suave. A gente está com esse café lá, na estação café, para o expresso. E também tem para consumidor final, ou seja, se você tem interesse em começar a aprender um pouquinho mais sobre café, em tomar um café de melhor qualidade, realmente é importante você começar a descobrir que também tem cafeterias em Mossoró com esse perfil, né, de café de especialidade, que é um café aí bem diferente em relação até mesmo a esse ritual, esse respeito ao produtor e respeito ao café, ao produto café, porque a gente sempre entrega, no caso lá na Estação Café, eles fornecem um café em grão. Sim. Em grão, e aí a gente pode moer na hora, e você leva o café já moído. Então não precisa você ter um moedor em casa. A gente falando assim de café, e sempre vem muito na minha cabeça a questão do vinho, né? Porque assim, existe o ritual para tomar vinho, quem sabe apreciar vinho, né? Sabe a combinação, com que é que vai tomar vinho, qual tipo de vinho que dá certo para cada coisa. Exato. E assim, a pessoa que é leiga, que ela toma um vinho, ela vai tomar vários vinhos diferentes e vai ou achar a mesma coisa ou vai achar tudo ruim, dificilmente vai achar um vinho bom, né? Então é algo que você precisa treinar o paladar para poder você realmente tomar um vinho e aprender a apreciar, né? Como o vinho para apreciar, eu acho muito interessante. Às vezes as pessoas extrapolam e passam de apreciar e realmente viram uma bebida alcoólica que traz estados que vão além do normal, né? E assim, eu acho que a vantagem do café, para quem busca um estilo de vida saudável, não estou dizendo para trocar o vinho pelo café, mas da mesma maneira que você curte um vinho, que aprecia um vinho acompanhado com outras coisas, eu acredito que o café, tenho certeza que o café vai trazer sensações parecidas e momentos tão bons quanto e sóbrio, né? Você vai entender tudo que está acontecendo ali. Aí a minha pergunta para vinho a gente sabe que tem um vinho para cada tipo de comida. Perfeito. O café, existe isso? A gente consegue dizer, esse café aqui é um café para acompanhar com isso aqui, porque normalmente tem o café da manhã, que a gente faz aquela refeição forte, né? E aí tem o cafezinho da tarde, ou um cafezinho de reunião, e aí a gente consegue ter esse tipo de alimento que combine com cada tipo de café? Sem dúvida. Quando eu falo em perfil sensorial, Felipe, eu falo justamente isso. Se eu tenho um perfil sensorial que é chocolate e caramelo, né, ele pode harmonizar muito bem, por exemplo, com doce. Ele harmoniza muito bem até com salgado, por exemplo. Tá bom? Então, assim, a questão da análise multissensorial para café, que é um curso que a gente acaba também entrando nesse mérito, ela harmoniza o café com outros alimentos. Por exemplo, ao invés de eu degustar um vinho com queijo, eu posso degustar um vinho com café. Desculpa. Ao invés de degustar, né? Mas pode, né? Pode. Dá pra sair. Dá pra sair. Mas ao invés de degustar, por exemplo, um vinho com queijo, eu degusto um café com queijo. Sim. Inclusive, Rômulo até me lembrou que tem cafés que harmonizam muito bem com os queijos, pela gordura, pela acidez, pelo doçor. Então, assim, uma tarde de queijo e café, exatamente, né? Tem queijos e vinhos, queijo e café. Em Minas Gerais tem os queijos que são curados, né? Aqueles queijos da especialidade lá em Minas Gerais. Os caras são muito bons em queijo, não conheço muito bem, mas tem um colega nosso também que gosta muito de harmonizar queijo com café, né? E aí já meio que substitui essa pegada do alcoólico, né, em parte, com a brincadeira do café. Porque o ritual de você consumir um vinho, né, eu comparo que é infinitamente inferior a esse ritual de você conhecer o produtor, pegar bem mais profundo, pegar né, a ligação. o café, isso, bem mais profundo. Pegar o café ali fresco, com a torra recente,
que a gente sempre tem esse O respeito. vinho ele tá engarrafado, ele Tá foi engarrafado. envelhecido, o café você Isso. faz ali, você prepara o seu café do zero ali na hora, né? Exatamente. Então eu recebo o grão, que foi recém-torrado, quanto mais fresco, mais ideal. Quanto mais tempo esse grão tem ali, mais oxidado ele vai estar. Então o interessante é ser um grão fresco. Quanto mais Eu fresco, tenho um ideal. café ali que eu ganhei de um amigo meu, já tem mais de ano. Esses dias eu fui tomar ele, rapaz, não é possível que esse bicho aqui não preste mais. Aí a gente já puxa para esse lado aí. Como é a questão da validade do café? Bom, rapidamente, o café ele tem 90 dias depois da torra para ser consumido. É claro que você não vai esperar 90 dias para consumir esse café. A gente está com a perspectiva de ter um café com pequena quantidade, como fosse a granel, para que você proporcione esse café de acordo com o que você toma no dia a dia. Então, Felipe, se você toma seu café de manhã todo dia, você vai usar uma proporção média aí de 20 gramas de café A gente já para está fazendo 200 isso, ml né? de água. Isso, já tem Qual é aquela orientado. quantidade que você está me entregando? Exatamente. Aquela porção quanto lá, ali? ali é 150 gramas, é um pacotinho com 150 gramas de café, tá bom? Que é já proposital para que você consuma, em média, 20 gramas de café por dia durante 7 dias na semana. Entendi. Então você já tem esse hábito cíclico de a cada semana pegar um café novo, um café fresco, Sim. um café com a torra bem recente. E isso é ideal. Você não pode esperar esse tempo todo, 90 dias, para consumir o café. Apesar de saber que as embalagens hoje, todas vêm com aerador, que é uma válvulazinha que retira o oxigênio de dentro do café, para evitar que ele fique oxidando e perdendo as melhores propriedades que ele vai te gerar dentro da bebida. Entendi. O que eu vejo muito assim, que fica passando na minha cabeça, é o quanto o café é convidativo para você ter uma mudança de hábito. Você falou da questão da bebida, né? E eu achei muito foda isso aí, porque as pessoas, quando elas querem mudar, se elas quiserem mudança, tem vários caminhos para fazer isso. Uma das maneiras que elas podem começar a experimentar isso é através do café, né? Então, começa a colocar o café no dia a dia como algo que elas realmente buscam saber mais. A galera busca muito se informar sobre bebidas, sobre gins, sobre um outro momento, né? Um convite para um outro momento. Mas no café elas conseguem fazer isso e durante o dia. Ela não precisa chegar ao final de semana para tomar café. Diário, né? Ela pode tomar café todo dia de uma maneira diferente e tornar o café o momento, digamos assim, o momento auge, ou um momento para ela recuperar as energias no dia. Eu sempre sugiro a gente ter um momento do café, porque a nossa vida já é bem corrida, é tão acelerada, a gente tem tantas coisas, atribuições. O café que acelera tanto, a gente utiliza para pausar. Isso. Né? Porque você imagina só, o café normalmente ele é usado para te estimular, para você acordar, concorda? Sim. Então o café, ele contém cafeína, óbvio. A bebida café, ela é inerente à cafeína e o amargor, que é um sabor clássico da bebida. Só que no café de especialidade, isso acaba entrando num espectro de sabores que a gente classifica esses cafés com uma roda de aromas e sabores, né, dos perfis de café. Os 3 grandes grupos são chocolate, caramelo, floral, tá bom? O floral e o frutado, floral, tá bom? E o perfil que é um perfil mais umami, que é um sabor novo que está chegando na nossa realidade agora. Dentro desses ainda tem outras subdivisões, ou só são essas? E claro, tem várias, né? Uma roda de aromas e sabores, depois a gente pode mostrar uma foto, tá bom? Até para esclarecer melhor o que é isso, porque um ciclo mesmo, com todos os sabores, com todas as nuances, os aromas, as percepções que você consegue extrair de uma única bebida, café. Sim. Então, dentro desse universo, a gente acha que é uma coisa simples. O café passa a ser um coadjuvante, mas nesse momento do ritual de café, ele é o ator principal. Então, você está focado ali totalmente na extração do café. Saber o que é então, que ele tem para lhe entregar. Exatamente, momento, você desacelera, se concentra, porque é um passo a passo. Se você ultrapassar alguma etapa, você pode extrair algum sabor que você não quer. Então, por isso que eu comecei. Lavei o filtro, botei o café no moedor, moí o café. Idealmente, a água está fervida, né? A água, temperatura ideal, 92 graus para um café coado. Tem um termômetrozinho, tem né? Para fazer um cafezinho perfeito. Por incrível que pareça, essa chaleira, ela tem uma entrada para termômetro, né? Um buraquinho aqui que a gente às vezes... Eu pesquisei, eu vi isso. É uma entrada para termômetro para verificar a temperatura da água, a ideal, porque tem uma temperatura ideal.
uma faixa de temperatura ideal para você extrair um café coado. Já o café expresso já é uma outra ciência, tá? E daí você vai tendo um respeito para esse ritual. Porque a gente esquece às vezes e acha que é só um café. E é muito mais além. Você vai meio que dar uma desacelerada, você se acalma, para depois do efeito da cafeína entrar no seu corpo e te estimular para você começar o dia, ou até depois do almoço, que dá aquela, né, estimula o reflexo gastrocólico, né, dá uma lentificação, que desvia todo o fluxo para a região visceral, e aí dá uma lentificação, você fica meio, né, dá uma obnubilação, que é uma desorientaçãozinha, porque o desvio do nosso sangue está todo no gastrointestinal. Sim. Acabou de se alimentar, e aí o café vem para equilibrar isso e te estimular de novo. E você continua o dia, né? Produzindo. A gente vê muito assim, depois do almoço, a galera costuma tomar café porque bate aquele sono e tudo mais. Isso aí realmente faz sentido. O cara terminou de almoçar, tá com sono, toma o café realmente tem esse efeito de despertar, ou é algo mais placebo? O cara acredita que funciona e funciona? Bom, quando a gente fala em cafeína, tá bom? A cafeína é uma proteína, né, inerente ao café, obviamente, mas a gente sabe que o café tradicional, né, ele, por permitir alguns defeitos, então às vezes aquele up que dá, aquele aceleramento que dá, tanto se deve à cafeína, óbvio, quanto também à concentração de cafeína na bebida, né? Muito ao contrário do que algumas pessoas pensam, a gente acha que o café, né, coado, no coador tradicional, ele tem menos cafeína do que um café expresso. Tá bom? O café expresso tem menos cafeína. O café expresso é grosso, é encorpado, né? Isso, ele é mais forte, mas não significa dizer que ele tem mais No cafeína. caso, o forte do sabor não tem nada a ver com a cafeína. Não. A gente tem essas características do café. Primeiro, a percepção de aroma, a fragrância e aroma, que é inerente ao grão, tá bom? O aroma mais é específico da bebida. A fragrância é do grão que está ali torrado e foi moído, tá bom? E o cheiro, que é o aroma, tá bom? Que é específico da bebida já pronta já. Então a gente tem uma fragrância, né? E a sua nuance, né? Que lembra lá um caramelo salgado, um chocolate ao leite, né? Então tem essa especificidade. Já os cafés frutados, ele vai ter uma citricidade, lembrar uma fruta cítrica, e quando você percebe lá, você sente esse cheiro, você vai lembrar que ali lembra uma tangerina, uma laranja, um limão siciliano e por aí vai, tá? E tem também a perspectiva dos cafés fermentados, que são os cafés que trazem umas notas que são bem mais peculiares. Que são cafés que vão lembrar, por exemplo, com uma nota de uísque, nota de vinho. Tem café com nota de vinho, Massa. né? Porque tem café que ele lembra um pouco aquele gosto tínico que vem do vinho. Então, por incrível que pareça, tem café com nota de vinho. Então, assim, o café ele tem um papel muito mais importante. Na verdade, o café ele pode entregar muito mais pra gente do que só aquele momento de acordar, quando você entende realmente isso, né? A questão da cafeína, a gente acabou de ver aqui que é algo que o sabor que você sente no café não expressa a quantidade de cafeína que tem. O café expresso ele tem menos cafeína do que o café coado aqui, né? Então, assim, o ritual do café, ele pode trazer um monte de informações, ele pode trazer um monte de sensações boas. Café é foda, né? Café é foda. Café. Aí tem uma curiosidade aqui que você começou a tocar no assunto e eu fiquei viajando quando a gente falou, né? A gente começou a falar sobre os drips de café, Isso. Que foi uma coisa que eu não sabia que existia, e quando eu consumi esses dias, caralho, isso salva a vida de um monte de gente. Isso. Porque assim, o drip de café, para quem não sabe, galera, é um café que ele vem num sachê, ele já vem o coador com a quantidade de café dentro, e aí você tira as duas abas, coloca no café, você puxa as abas, coloca aqui, o coador já está aqui, e você coloca água fervendo e já está lá o café. Qual é a nota daquele café normalmente? Eu peguei um da Santa Clara esses Só dias. lembrando que o passo a passo da água é o seguinte: água em geral mineral, se possível. Você coloca o mineral em temperatura ambiente, ferve a água. Quando você ferver a água, você deixa ela descansar por até 1 a 2 minutos, que vai atingir a temperatura em torno de 90, 92 graus.
e despeja a água lentamente, como eu fiz aqui, em movimentos circulares, em cima da cama de café, em cima da superfície de café. Certo. Tá bom? Então, assim, nunca, não é nem que nunca, né? É porque você pega um café especial e derramar uma água que acabou de ser fervida em cima da bebida. Ele filtra rápido e perde todas as pode, propriedades. isso, ele pode queimar. Vamos Entendi. dizer assim, pode extrair um sabor que não seja legal. Certo. Então tem duas possibilidades. Se você jogar água quente, ele pode queimar. Isso. E se você jogar água de uma vez, ele vai coar mais rápido. E fura o filtro. Entendi. Pode furar o filtro. Entendi. Porque tem muito peso. Um dia desse furou Isso. um filtro. Tem comigo, muito peso da água em cima do café. Entendi. Aí pode acontecer dois problemas. Tanto você extrair sabores que não são legais, quanto também você furar o filtro e perder o seu café. Entendi. Aconteceu isso comigo, aí, mas para não perder o café, eu peguei, botei no coador de novo e. Aproveita, vai destruir, né? Não pode destruir. Então você falou do drip. O drip foi uma coisa recriada há pouco tempo pra gente que quer coisa prática. Então esse ritual eu não quero. Muito prático. Eu não quero esse passo a passo. Eu não quero isso aqui, eu quero uma coisa prática. Tem as cápsulas, tem o drip de café, que é bem interessante, é muito prático, tá bem pronto. O drip é muito interessante. Eu fiquei assim, meu amigo, que gênio o cara que inventou isso, porque o café já vem pronto, você abre, engancha aqui, derrama água dentro. O café é um café mais fraco, né? Ele parece um pouco com essa cor aqui, né? Para quem tá vendo aí no YouTube, ó. É uma cor parecida muito com essa cor aqui, mas é também delicioso. Aí a nota daquele café, eu não sei como eu acho era que ali, isso, né? Eu não sei, não posso te garantir, mas assim, ali deve ser um café gourmet. Café gourmet, o grão não era o grão convencional, você percebia que o grão é diferente, ele é um pouco mais grosso, né? Como esse grão que você moeu aqui, então não era a mesma coisa. Ali é torra, né? Então assim, o café ele pode sair com a cor mais escura ou com a cor mais média clara, que a gente chama, porque isso é influenciado pela torra do café. O café tem a torra média clara e a torra escura. Então, a cor da bebida não deve ser um preconceito. Sim. Se eu olhar um café e ele tiver com baixa cor, ou uma cor mais caramelo, não significa dizer que ele é um chá, ou um chá de café. Significa dizer que ele tem uma torra média, que é uma torra para coado. Entendi. Porque ele vai ter uma pegada de puxar um pouquinho mais notas doces. Você começou a falar das características do café, aí eu acho que isso aqui pode ser uma dúvida e algo que vai esclarecer muita coisa. Quando a gente vai no supermercado, a gente vê, por exemplo, o café da Starbucks, né? Tem no supermercado ali vários cafezinhos da Starbucks, tem de outras marcas e tudo. Aquele café ali é um café bom, é um café interessante, ou é uma curiosidade também pessoal? Ou esses que a gente pega com vocês, esses cafés especiais, eles realmente são diferentes daqueles ali? Esses cafés são considerados como um café de commodity. Tem como a gente identificar um café bom, olhando no saco lá que tem para vender? Tem as especificações. É interessante, o café especial, ele tem que ter no rótulo pelo menos algumas características. Característica do produtor, quem é o produtor que produziu aquele café, qual é a região que aquele café vem, a torra quando foi. Em geral, esses cafés com muito volume, ele tem uma torra que às vezes é uma torra muito antiga. Como eles torram com muito volume, Felipe, eles têm um invase de lote, é um lote. Já o café especial é como se fosse uma cerveja artesanal. Feito na hora, já a torra vamos dizer assim, sob medida, é sob encomenda. Então, em geral, a torra é fresca. Os cafés que a gente consome, em geral, tem uma torra com menos de 3 dias de torra. Entendi. Torrou no dia seguinte a gente recebe o café já embalado, com embalagens específicas, tá bom? Para proteger as propriedades daquele café. Entendi. Então, como é que eu identifico se um café hoje ele é tradicional, um café gourmet, um café superior ou um café de especialidade, um café especial? Tanto na embalagem vai dizer isso aí, café especial, café gourmet e café tradicional, é o café. E também você consegue identificar quando esse café tem nota. Qual é a nota do café? É a sigla SCA, que a gente chama de SCA. Certo. Que é quem classifica os cafés nessas classificações que eu citei há pouco tempo. Então, você seleciona dessa maneira. Não só pela embalagem, mas também pela questão da brincadeira de você observar o que tem no rótulo, né? Porque muitas vezes é isso. O café tem muito parecido, você vai falando aí, tipo assim, eu penso muito na experiência da galera que toma vinho, porque vai olhar o vinho, vai ler, vai ver de quando vai ver, né? A safra, né? A safra acaba que a experiência do vinho não é só mais tomar vinho, né? A gente busca alguma coisa. O café a gente também consegue fazer isso. O café tem safras. Esse café que a gente está tomando é da safra 22, 23, né? Que é referente ao ano. Ou seja, eles colheram na época de colheita entre 2022 e 2023.
E aí, eles enviam essas sacas de café para o torrefador. Café bruto ainda. Café né? verde, né, o Certo, grão verde. E aí o torrefador recebe esse café, tem que acondicionar bem para esse café não estragar, vamos dizer assim. Então a torra, ela já é feita já próximo do local da distribuição, é mais ou menos isso? Existe a colheita, o produtor ele vai produzir esse café, envia para o torrefador, né, que adquire esse café em sacas, e aí o torrefador vai torrando esse café sob medida. Tá? O café verde ele pode ser embalado por um certo tempo. Já o café torrado, não. O café torrado tem até 3 meses, 90 dias para consumo. Entendi. Porque senão, depois que torrado, ele está ali submetido a um processo de calor, por isso que tem essa cor, Sim. né? Isso é feito uma torra, que é com calor só. Quando eu falo chocolate, caramelo, avelã, uma acidez baixa, eu não adiciono nenhum desses sabores a mais ao café verde. O café foi submetido a um calor, uma temperatura X, durante em torno de 8 a 12 minutos, para ele extrair essas notas sensoriais. Sim, então é rápido, Então, né, esse processo de torra? É muito rápido. Entendi. Para 1 quilo de café você tem essa perspectiva de tempo aí. É muito, muito, muito. É uma ciência à parte, né? A gente... Não, é encantador, né? O cara, assim, se você quiser realmente... A gente se especializa em tanta coisa besta, né? Tipo, se o cara quiser se especializar numa coisa que realmente vai trazer um clima positivo, o café é uma excelente opção para isso aí, né? Tudo que eu tô pensando, eu tô relacionando a outras coisas. Tô trazendo, rapaz, a gente faz isso, é muito mais interessante fazer isso aqui, né? Exatamente. Que traz o conhecimento, traz a experiência, traz o ritual, que eu acho muito importante ter rituais no dia a dia para um monte de coisa. O ritual de acordar, o ritual de começar a trabalhar, o ritual de antes do almoço, o ritual para dormir. Na verdade, eu acho que quando você tem rituais no seu dia, cada momento faz mais sentido, né? Então não fica mais aquele, eu vou dormir, buf, deitei e dormi. Exatamente. Não, eu vou dormir, eu me preparo para dormir, eu vou desligando as luzes, eu tomo meu banho, eu preparo minha cama, e aí eu dormi, a minha cabeça já começa a entender que eu vou dormir, e aí fica mais, desacelera. O café da manhã, mesma coisa, o ritual para tomar o café da manhã. Eu tenho o meu, eu mostrei um dia desses no Instagram pra galera, e o meu ritual começa no dia anterior. No dia anterior eu já começo a deixar tudo pronto. Quando eu acabo o meu café, eu faço café coado, né? Eu já deixo lá em cima a água, aí eu já deixo o grão, o café dentro, só que aí ele vai oxidando, né? Então, porque ele está exposto. Isso, não é isso interessante. Acabei de aprender agora. Perfeito. Aí já deixo lá, já deixo o prato, deixo tudo pronto para de manhã. Isso. Depois que eu fizer meu ritual de entrar no banheiro, dar aquela acordada, tomar um banho, sair, tudo. Aí eu saio para produzir, para trabalhar já 100%. Então, o ritual do café o cara que coloca o café na tarde, eu acho que seria esse momento de transição. Trabalhei, vou desacelerar, resetar e para quem vai começar de novo, vou começar de novo. Então, para quem tem a oportunidade de colocar o café nesse ritual em algum momento do dia, acho que fica interessante e bem recomendado, né? Aí, eu não conheço muitas cafeterias, pelo menos aqui na cidade, né? Tem o Nena, que é da minha aluna, Jéssica. Eu já percebi que ela faz um café também. E onde eu vi realmente essa experiência de café mais diferente foi lá no Estação Café, né? Que foi realmente onde eu me encantei mais com o café. Então, às vezes que eu fui lá, eu me senti... O ambiente lá ajuda muito, né? Para quem não foi lá ainda, se você é daqui de Mossoró e está assistindo ou escutando o podcast, o ambiente lá é muito convidativo, galera. Você entra, as vigas de ferro em volta do prédio, tudo amadeirado. Tem uma maquete lá que eu descobri aqui que foi feita manual, uma maquete gigantesca. E aí você vê os cafés, você vê a galera lá trabalhando, o atendimento muito massa, as mesas são diferentes. Então, lá o ambiente é muito convidativo para essa experiência do sensorial. Café. Exatamente. Você chega, você vê um ambiente diferente, você sente o cheiro do café, porque o café é preparado ali na hora, né? Você escolhe o método. Exatamente. E aí, se você quiser um acompanhamento, lá tem. Então, tem sim, a experiência do café lá fica muito bacana, né? É verdade. O momento do café, eu estou enxergando com outros olhos desde que eu comecei a conversar sobre café com você, né? Então, o café está tendo um papel de transição no meu dia, de algum momento do meu dia. Normalmente, eu abro. Só que agora eu tô colocando o café na tarde também, porque eu já entendi sobre essa questão
da cafeína, né, dos níveis de cafeína em cada tipo de café. Exatamente. Então, eu tô tomando café na tarde e ele não tá atrapalhando eu dormir de noite. Perfeito. Entendeu? Até porque eu tenho meu ritual para dormir, então eu começo a me preparar para dormir, né? Diferente da galera que sofre de ansiedade, de insônia e tudo mais, eles não se preparam para dormir, né? Eles querem que passou o dia todo altamente agitado, deita e quer dormir, não dorme. Não Né? dorme. Não dorme. Não, porque, na verdade, assim, a nossa vida é tão corrida, né? Puxando um pouco para a medicina, nossa vida é tão corrida que a gente tem tantos afazeres, a gente chega em casa ainda pensando em tudo que a gente fez, tudo que a gente tem que fazer, a gente não desacelera. Então tem esse hábito, esse protocolo de até mesmo na voz, até mesmo na fala, a gente desacelerar. A gente continua acelerado. Então a gente tem coisas para fazer, coisas que a gente não fez no dia, e aí eu não sei pausar e, vamos dizer assim, programar para um dia seguinte. Eu tenho que ficar naquele fluxo automático e dizer assim, eu tenho que terminar, eu tenho que finalizar. E aí usar alguma coisa, algum instrumento, algum ritual para que você descanse. E aí, acho que a pegada do flow também, de você descansar, ela é muito importante. O nosso cérebro ele é manipulável. A gente sabe que a gente pode construir dentro da nossa mente um momento de descanso, um momento de fluir o sono. E aí você tem o ritual do sono, tem o ritual do café, tem o ritual do treino, tem o ritual do seu dia a dia, do ritual das crianças, da família. Então tudo é um ritual. Eu acho que o momento atual é o momento de desacelerar. A gente vem de um processo aí de pandemia que acelerou muita gente e deixou muita gente ansiosa. Então acho que a sua dica de trazer rituais para a nossa vida é tão essencial e tão saudável, a ponto de a gente se apegar a coisas que são importantes, trazer essa memória nossa histórica do café, Sim. tá? E lembrar que a gente tem uma origem, de onde a gente veio. Então, esses vínculos cerebrais que a gente faz, tanto na extração de café, nosso dia a dia, qualidade do sono, qualidade de treino, qualidade de alimentação, Felipe, ele casa muito bem com o café. Então, acho que é uma ideia sensacional que você trouxe aí. Isso aqui é uma forma de a gente transmitir isso para as pessoas que estão nos ouvindo aí no Spotify, no YouTube, né? Então, é um prazer estar aqui, é uma sensação muito boa, apesar de o café também ter feito um pouquinho mais de ansiedade, de agitação. Sim. Mas também a gente pode perceber que o café ele dá uma calma. Hoje a gente pode perceber aqui os dois lados do café, né? Que o café ele funciona para a gente começar o dia e aí a gente acelera, e aí na metade do dia, se você souber utilizar os rituais, você consegue utilizar o café para dar uma desacelerada na metade da tarde, para já ir se preparando para a noite, porque a noite é a hora de dormir. A gente sabe que tem gente que diz que é animal noturno, mas cientificamente a gente sabe que o corpo da gente ele precisa daquela madrugada para dormir, que uma noite mal dormida, né? Então, para as pessoas que dizem, se eu tomar café eu não durmo, tem alguma coisa errada. Não é o café. Isso. O café ele tem a função dele, ele tem a cafeína, mas a função dele não é somente lhe acelerar, né? Ele tem a cafeína, mas ele não quer dizer que ele vai lhe acelerar. E aí a gente aprendeu aqui hoje sobre cafeína, os tipos de cafés que tem muita cafeína, os cafés que tem menos, né? Essa questão de como preparar um bom café vai ajudar muito as pessoas. E assim, esse episódio de introdução, onde a gente falou sobre o que está nos movendo a criar aqui o café, que é o café, né? Então o café tem muito a ver com minha vida, tem muito a ver com a vida de todas as pessoas que vão assistir, que vão ouvir o podcast. Só que agora a ideia é que elas enxerguem o café com outros olhos, né? O café agora como um mecanismo que você pode usar para regular o seu dia através de rituais que você pode fazer tanto pela manhã, tanto à tarde, quanto à noite, né? A gente está tomando café aqui de 8 horas da noite, agora são 9h56, entrando para as 10 horas. E eu confesso para vocês que se eu desligar tudo aqui, me preparo e durmo tranquilamente, porque eu sei utilizar essa ferramenta que é o café. Exatamente. E aí eu convido quem está assistindo, quem está ouvindo, a se informar mais sobre o café. A gente vai trazer mais informações para vocês sobre café, sobre outras coisas. Próximo episódio a gente vai falar já sobre o café para lhe agitar, então a pegada já vai ser outra, né? Pelo horário do café, o horário do podcast casou muito a maneira como a gente abordou aqui o tema.
E eu acho que é isso. Tem muito mais pra gente falar, mas aí você só vai saber nos próximos episódios, né? Mais uma vez, você já agradeceu pelo convite, mas vou agradecer a você por ter aceitado o convite, pela presença aqui, né? Muita informação para mim, aprendi muito. Vou colocar todas essas coisas já em prática. Algumas coisas, algumas dicas que você já tinha me passado, eu já vou colocar em prática. Eu já vivo o café, vou viver mais ainda o café, né? Como a gente falou, culturalmente o café faz parte da nossa história, então não tem como a gente esquecer o café. Aqui na nossa cidade, que é quente, torrando, galera de meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, tomando café quente, pegando fogo. Só que se entregar um significado diferente àquele momento ali, o café vai ficar ainda mais gostoso, né? Então, sem dúvida. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E agradecer a você que assistiu até o final, tá? Passar aqui o meu Instagram, para você que não me segue ainda, para poder acompanhar mais novidades sobre o nosso podcast, que é o Felipe Silveira, _. A gente falou um pouco aqui da Estação Café também, a gente vai deixar o Instagram deles aqui para vocês conhecerem um pouco mais o ambiente. E se quiserem também se quiser não, convidar vocês a ir visitar a Estação Café, porque vocês vão ter uma experiência diferente. Você que é de Mossoró, né? Você que é de fora, você pode ir lá no Instagram e ver o que é que eles entregam para vocês e procurar ambientes parecidos aí na cidade de vocês. E é isso. Muito obrigado por terem ouvido, por terem chegado até aqui, tá? Semana que vem tem mais e vamos tomar um cafezinho pra gente desacelerar já já. E é isso. Obrigado por terem assistido, ouvido e bora pra próxima. Café. Café, café. Café para começar, café para terminar.